Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O quinto melhor podcast em ciências da Terra, segundo o Good Pods. E a gente tem que falar disso sempre, né, Gustavo? Exatamente. Então, até a gente subir uma posição. Exato. Então, enquanto formos o quinto melhor podcast em ciências da Terra do mundo, esqueci de dizer isso, pelo Good Pods, a gente vai continuar falando sobre isso em cada episódio. Hoje nós vamos falar sobre um estudo que foi publicado agora em abril pelo Fórum Mundial Econômico, que é um estudo que trata das possibilidades de crescimento global, as oportunidades que o setor espacial vai trazer. E como nós somos um podcast que trata de sensoriamento remoto, geotecnologias, isso muito nos interessa. Então, isso foi divulgado no início do mês de abril, né? A gente teve acesso às informações recentemente, demos uma lida na documentação toda e é algo extremamente legal para a gente conversar. Mas antes disso, tudo bem, Gustavão, como é que você está? Falei, professor, tudo certo. Mais uma semana aí de podcast, né? Tem muita coisa acontecendo, principalmente por baixo dos panos aqui, principalmente para o pessoal que é nosso estudante aí e tal. A gente está preparando uma coisa muito legal, né? Em termos de novas capacitações, né? Oportunidades, enfim. E tirar um tempinho aqui para falar sobre esse assunto que é muito interessante, né? Embora tenha um viés um pouco mais econômico, né? Mas impacta diretamente no nosso dia a dia, né? Num futuro próximo aí. E ter esse horizonte ampliado, né? É muito bacana, porque a gente olha um pouco para trás e talvez, né? Quando isso tudo começou, lá com o Sputnik e tal, nem se imaginava esse tipo de futuro, né? Constelações de satélites, né? Para várias finalidades, né? Seja observação da Terra, telecomunicações, né? Então, esse documento, essa espécie de relatório, né? Para colocar essas perspectivas, essas oportunidades no futuro é bem legal, faz a gente ter uma reflexão um pouco mais socioeconômica, né, e não só técnica, como a gente está um pouco mais acostumado. Isso, eu vejo como uma discussão extremamente interessante, porque muita gente está se especializando, muita gente está fazendo formações. No nosso episódio passado, nós fizemos uma discussão sobre divulgação e ensino, que teve uma repercussão muito legal, porque muita gente, né, se manifestou nas redes sociais dizendo, poxa, que legal, é exatamente isso, ou seja, vocês estão mostrando que uma coisa é a gente divulgar para que as pessoas entendam e outra coisa é você ensinar efetivamente para que as pessoas se apropriem. Sim. E quando a gente pensa no setor espacial, você citou bem a questão do Sputnik, ou seja, em 1957 a gente não tinha nada, hoje a gente tem constelações aí adquirindo informações da superfície por observação satelital, nós temos hoje internet rodando aí várias constelações, né, disponíveis, o posicionamento global, e não é apenas algo que a gente está acostumado a ver, mas isso expandindo-se para todas as áreas econômicas. Então, esse documento, né, que foi divulgado agora em abril desse ano, né, que é um Insight Report, ele tem como título em português, numa tradução livre, né, Espaço, uma oportunidade de crescimento global de 1,8 trilhão de dólares. Ele é uma parceria entre o Fórum Econômico Mundial e uma McKinsey & Company, e é um documento relativamente pequeno, não é muito extenso, são
em torno de 50 páginas. 50 páginas, 52 páginas, mas traz uma discussão muito legal sobre o espaço como sendo uma oportunidade muito grande de crescimento. E é legal porque isso é uma reflexão, eles fizeram um encontro com 60 pessoas, né, 60 tomadores, né, líderes de pensamento, tanto do setor privado como do setor público e das empresas sem fins lucrativos, representando mais de 15 indústrias espalhadas ao longo do planeta e fazendo várias análises extremamente interessantes. Então, as principais conclusões desse relatório, a gente depois vai detalhar um pouquinho mais, é que o espaço será uma parte maior da economia do mundo até 2035, que a economia espacial deverá atingir 1,8 trilhão de dólares até 2023, acima dos 630 bilhões do ano passado, e crescendo a uma média de 9% ao ano, né, que é bem acima da taxa de crescimento do PIB global. Esse crescimento vai ser baseado em tecnologias espaciais e que vão influenciar comunicações, posicionamento, navegação, cronometragem e observação da Terra. Esse impacto do espaço ele vai mais além do que o próprio espaço, né? Porque uma parcela da economia vai ser capturada por provedores de serviços e de hardware espacial. Então, uma tendência, né, de você utilizar o espaço e conectar satélites com motoristas, passageiros, serviços de navegação, veículos autônomos, coisas do tipo. Eles salientam também que 5 grupos de indústrias, cadeias de abastecimento e transporte, alimentos e bebida, defesa patrocinada pelo Estado, varejo, bens de consumo e estilo de vida e comunicações digitais gerará mais de 60% do aumento da economia espacial até 2030. Então, é interessante a gente fazer uma leitura sobre isso e o porquê que isso tem, de alguma forma, gerado tanta expectativa, né? Se a gente for pensar, vamos fazer uma comparação com o serviço de sensoriamento remoto, por exemplo, né? Eu sou de uma época, e posso falar disso, porque essa semana a gente recebeu, né, Gustavo, de um aluno nosso, mandou para a gente um print de um artigo que eu publiquei há 30 anos atrás. Eu tinha 25 anos quando publiquei aquele artigo. Ele foi escrito logo depois da Copa do Mundo de 94, nos Estados Unidos. Na primeira semana da Copa, eu estava nos Estados Unidos, estava em Curitiba, assistindo a Copa e fazendo um curso de geoprocessamento da Fator Giz, que era a revista e editora, e eles promoviam um curso, e eu e um colega da Universidade de Brasília, nós fomos fazer esse curso lá, né? Primeiro dia de curso, o primeiro jogo do Brasil, com acho que era 94, eu acho que ainda era União Soviética, não me lembro ao certo, mas ou era Rússia ou era União Soviética. E o último jogo, que foi justamente no dia que nós voltamos, foi Brasil e Camarões. E eu me lembro disso porque eu estava chegando em São Paulo, a gente estava pousando, e o primeiro tempo foi uma tristeza, quase não teve gol, e quando a gente estava chegando em São Paulo, foi um foguetório muito grande, perto do avião, né? Porque Congonhas você pousa dentro da cidade, né? Uhum. O foguetório e tal, aí o comandante virou para a gente e disse: senhoras e senhores, queria informar que o Romário acabou de fazer um golaço! Isso a bordo, né? A gente indo para São Paulo para voltar para Brasília. E me chamou muita atenção, porque naquela época, trabalhar com sensoriamento remoto era algo extremamente caro. A gente estava falando do Idrizi na época, porque a gente tinha comprado uma versão para DOS. Tinha um computador, foi um projeto de pesquisa para comprar um computador, uma mesa digitalizadora, uma plotter e um software. Não tinha não tinha grana para a imagem, porque as imagens eram pagas. Se você pensar que há 30 anos atrás a coisa era assim,
E hoje você baixa imagem no seu celular, você faz processamento em nuvem, você tem os dados disponíveis, uma boa parte de dados gratuitos, você tem aí uma disponibilidade muito grande. Inclusive, o relatório fala sobre isso, de imagens com resolução espacial da ordem de 15 centímetros, porque o pixel ficou mais barato também, pela disponibilidade de constelações. Então, é isso, você vai barateando porque as coisas vão se popularizando e vão se tornando demandadas pela sociedade, né, Gustavo? Mas já falei muito, queria te ouvir um pouco sobre isso também. Não, beleza, vamos lá. Primeiro, era a Rússia, acabei de consultar aqui o Google, foi um 2-0, eu tinha 20/6/94, eu tinha 3 anos. 3 anos. Eu já era E, pai, em 94 eu já era pai. tá Né? vendo? E assim, sobre essa questão, né, do relatório, das potencialidades, uma primeira, falando já nesse esquema de datas e de idades, né? Geralmente, quando a gente é um pouquinho mais jovem, né? Primeira coisa que a gente ataca é, pô, isso aqui é mais assim, um oportunismo, né, de querer ganhar um dinheiro, um bom dinheiro, especular em cima dessa área espacial, né? E provavelmente isso que o Gustavo de 20 e poucos anos pensaria numa primeira leitura, né? Mas agora, assim, com o tempo, a gente tende a analisar as coisas pelo o simples fato de ter alguma potencialidade de desenvolvimento de fato da nossa área, né? Tanto do Uhum, ponto de vista da infraestrutura, né? De você prover mais sistemas sensores, mais potencial de análise, quanto de pessoal também. Pô, isso aqui vai provavelmente, se acontecer, né? Vai uhum, acabar gerando uma demanda maior de profissionais. Então, eu acho que isso é muito legal da gente colocar em perspectiva, né? Que tem essa oportunidade, essa potencialidade. E o legal, o que eu achei legal aqui do relatório é que, assim, novamente, eu ainda não perdi o 100% desse ímpeto não do jovem, sabe? Vai procurar criticar, não sei o que, ver o que tá errado. A uhum. primeira coisa que eu pesquisei foi lixo espacial, né? Bom, beleza. Sim, Será que estão falando de sustentabilidade espacial? espacial, exato. E eles colocam, inclusive, o termo economia espacial circular, né? Olha que legal. Então, assim, você tem essa preocupação, é claro, é só um relatório, então a gente não sabe, né, até quando que isso vai de fato chegar, como vai chegar, né? Uhum, Se é isso mesmo, né? A potencialidade, mas assim, só de ter essa preocupação colocada aqui já é ótimo para a gente, né? Porque a gente está vendo, né, impulsionado por toda essa evolução. Você mesmo citou, são constelações. Antigamente, a gente, né, quando eu era bem novinho, eu ficava vendo coisas sobre GPS, que era, na verdade, só existia o GPS, né, em uhum, GNSS. E passava na televisão basicamente aplicações militares, né, e tal. sim. Quando foi tirado mais da esfera militar e disponibilizado para a sociedade civil uma parte disso, né? Então Uhum. saía reportagem no Fantástico, então a gente fica, caraca, velho, isso é muito bacana, mas parece muito longe da gente. E assim, em um intervalo de tempo muito curto, isso aqui está no nosso telefone, né? E Exato. não importa se o cara tem um carro ou tá a pé, eu uso, às vezes eu vou ministrar algumas capacitações fora de Brasília, né? Eu uso o GPS, né? O GNSS aqui a pé para encontrar as coisas que é ali mais próximo, né? Às vezes queria ir à academia e tal. Né? Então, assim, hoje em dia virou um uso comum, né? Assim como a parte de telecomunicações, né? De TV por satélite, internet por satélite, hoje em dia já virou uma coisa comum. Até pouquíssimo tempo era, sabe, uma coisa de outro mundo. E hoje você Uhum. tem, cara, as centenas de satélites para esse tipo de finalidade, né? Tanto que a gente, enfim, tá tendo um imbróglio político internacional aí com relação a isso.
e o pessoal fizeram uma análise e o estado do Amazonas, a maior operadora de internet, né, o maior provedor é via satélite. Então, assim, essas coisas estão capilarizadas, né, aqui no nosso mundo. E é muito bacana ver essa perspectiva de crescimento com essa preocupação, porque, bom, se a gente tem centenas de sistemas sensores das mais variadas aplicações e resoluções, tudo isso lá em cima, já meio que está passando da hora da gente se preocupar com essa questão de sustentabilidade. A gente vai deixar esse negócio lá criando lixo, inclusive colocando em risco a vida de pessoas que estão lá em cima, em missão, na estação espacial e tal. Então, assim, é bacana eles colocarem essa perspectiva, inclusive inserindo dentro de um contexto de economia circular, né? Espero muito que isso dê certo, né? Porque, novamente, a minha ideia o meu pensamento é de que já está passando da hora. Daqui a pouco não vai ter como mais a gente fazer a gestão desse espaço no espaço, né? Então, vai ser preciso alguma alternativa muito mirabolante para, enfim, trazer ali todos os detritos, né, espaciais, porque quando eu vi, eu fui até pesquisar o que a gente tem de iniciativa, e são todos projetos, poucos estão saindo. Efetivo, né? Assim, pouquíssima coisa está saindo do papel. O que está saindo do papel é tipo assim, vamos testar com um detrito para a gente ver se dá certo, e aí depois de X anos a gente consegue escalar isso. Só que nesse meio tempo, o tanto de coisa que vai ser lançada, né? Então, assim, é legal ter essa preocupação, e é importante que essa preocupação ela atinja a cabeça do profissional que está em formação também. Né? Ele precisa se preocupar com isso. Né? Os analistas aqui da área ambiental, os engenheiros aeroespaciais, eles precisam se preocupar com isso para que a gente não sofra no futuro com, inclusive, a interrupção de certos serviços por conta de detritos. Né? Imagina só se você perder sua internet, ou a gente que trabalha, cara, com sensoriamento remoto todo santo dia, precisa desse tipo de dado e você perde. Imagina o tanto de coisa ruim que vai acontecer em termos de sistemas de monitoramento, sabe? Então isso é importante. São perdas significativas, né? Pois é, e é bacana que isso tá aqui contido nesse relatório, essa preocupação com essa sustentabilidade espacial. Um outro aspecto que eu queria salientar desse relatório, que eu acho que foi bem, bem interessante, eles salientam sobre 4 principais impulsionadores do aumento da prevalência do espaço na vida cotidiana. E esses quatro pilares são a redução no custo de lançamento. Então, o número de satélites lançados por ano cresce a uma taxa anual superior a 50% de 2019 a 2023, enquanto que os custos de lançamento caíram 10 vezes nos últimos 20 anos. Eu não sei se você acompanha, de vez em quando eu assisto, principalmente quando tem algum sistema sensor que eu acompanho, como foi o Nmap, como foi o Landsat, o próprio CubeSat aqui da UNB, que foi na mesma missão que o Nmap, que é o hiperespectral alemão, foi colocado em órbita. Você acompanha e vai vendo a liberação dos satélites. E isso em tempo real, porque você tem câmeras mostrando a liberação, né? E é bastante interessante porque cada vez que um satélite, um sistema, um foguete, né, lançador, vai ao espaço, são várias cargas úteis que são colocadas. Isso tudo minimiza custo, né? E, além disso, além de você ter aí custos mais baixos que vão permitir mais lançamentos, o preço dos dados é a chave para a conectividade. Ele também deve cair, o preço do dado deve cair 10% até 2023, à medida em que a procura por dados aumenta 60%. Sim. O outro pilar é a inovação comercial, no caso, componentes e softwares. Né? Essa inovação comercial ela continua tornando possível fazer ainda mais no espaço, né, com satélites cada vez menores, que é aquela questão que eu falei do preço, né, do pixel. A observação da Terra, por exemplo, baseada no espaço, ela permite identificação de objetos com resoluções de 15 centímetros, nessa ordem, e essas imagens têm um preço muito mais acessível, já que esse custo por pixel continuou a cair.
E isso a gente está falando de dados pagos, porque a quantidade de dados gratuitos é muito grande. Sim. Uma diversificação de investimentos e aplicativos, né? Esses investidores demonstram sempre um interesse no setor espacial, e principalmente o investimento no setor privado, que atinge máximos históricos da ordem de 70 bilhões em 2021 e 2022, e uma consciência cultural e um entusiasmo, porque a gente não tem missão espacial para a Lua desde há mais de 50 anos, mas o espaço é notícia todo dia. Todo dia você está vendo os caras falando de inovação, de missões para Marte, para a Lua, qual foi a sonda que pousou no lado oculto da Lua, a sonda que tocou a corona solar, como a Parker Solar Probe, o James Webb colocado num ponto lagrangiano, tentando observar o início do universo. Ou seja, todos os dias, se você fizer um levantamento na mídia, você tem alguma coisa relacionada à economia espacial. E isso traz para a gente, além de uma rapidez muito grande, um monte de possibilidades. Quando a gente pensa, por exemplo, na internet 5G hoje, mas já pensando na 6G, pensando na TV 5.0, que está sendo discutida, TV pública aberta, né? Uma TV aberta conduzida pela esfera pública, eu vi isso recentemente, né? Com transmissões de altíssima resolução. Como você falou, a gente viu agora nessa semana que passou a quantidade de garimpo ilegal utilizando internet por satélite. Uhum. É claro que isso gera problemas, como você bem salientou, a necessidade de uma economia espacial circular é fundamental. Hoje, de manhã cedo e no fim da tarde, você não consegue observar o espaço sideral da superfície da Terra sem interferência metálica dos objetos que estão em órbita, principalmente a constelação Starlink. Então, a gente precisa ter uma noção de que é um setor fundamental, que vai abrigar cada vez mais profissionais especializados, pessoas que precisam compreender, e as universidades não estão acompanhando essa dinâmica. A gente não tem visto, a gente tem, por exemplo, a engenharia aeroespacial na Universidade de Brasília, né? Mas você não vê isso com muita... A UNB se destaca em várias coisas, e não é o fato da gente ser de lá, e eu como egresso, você como estudante, eu como professor, a gente tem um orgulho imenso da Universidade de Brasília. Mas, tanto que tem um CubeSat em órbita colocado pela SpaceX, né, junto com outros sistemas sensores, e é o pessoal do campus do Gama, da engenharia espacial, que conduziu esse projeto. Mas isso não é comum nas universidades brasileiras. Então, a gente precisa começar a observar esse aumento e essas movimentações. Quando um Fórum Econômico Mundial começa a trazer relatórios falando sobre a importância desse setor, a gente precisa estar atento a isso. E a gente vai poder conversar um pouco sobre isso na próxima semana, quando a gente trouxer aqui um convidado. Eu não vou dar muito spoiler, não, mas nós vamos trazer um convidado para a gente falar muito sobre isso e sobre outras coisas legais sobre geotecnologias. Gustavão, eu queria suas considerações finais para a gente encerrar o nosso episódio de hoje sobre esse tema aí do setor espacial e as oportunidades de crescimento global. Lembrando, Beleza. vou colocar o link do relatório na descrição do podcast, tá? Maravilha. Assim, eu achei, foi uma leitura muito interessante, né? Fiquei muito feliz. É claro, a gente tem que ler com outras perspectivas também, não só focado no viés econômico, mas é muito bacana ver essa evolução, né? E ver que em um futuro próximo aí, que espero que seja sustentável, né? A gente vai ter cada vez mais essa capilaridade da nossa área de geotecnologia sendo expandida, né, para outras esferas. A gente já sabe que na esfera da administração pública a gente tem bastante pessoas atuando ali e tal, projetos magníficos, e a ideia, a gente sabe que isso é possível, né, é ter geotecnologias em todos os lugares.
né? Exato. E esse avanço, essa possibilidade, essa potencialidade em termos de desenvolvimento do setor espacial, né, abre um leque de possibilidades de atuação, né, que vai chamar, no fim das contas, mais pessoas, então a nossa comunidade vai ficar cada vez maior, cada vez mais forte. Então isso é muito bacana. Exato. E cada vez mais se apropriando dos conceitos, dos conhecimentos, para poder navegar com tranquilidade nesse oceano azul de disponibilidades aí, de vagas de trabalho, de potencialidades de execução, as mais variadas possíveis. Exato. Maravilha, é isso. Vou deixar o link do relatório para quem quiser dar uma olhada. É muito interessante, tem muita informação legal e norteia, né, como devem ser as dinâmicas aí nos próximos 10 anos. Né? Isso é bem interessante. Maravilha. Gustavão, se cuide, e a todos vocês que nos ouvem também, uma boa semana, tudo de bom, um grande abraço. Valeu, um abraço, pessoal, até a próxima. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O fascinante mundo do sensoriamento remoto.